Um erro muito grande nos currais é na montagem, na hora que o vaqueiro tira, esta parte aqui que chama contra-faca, ele monta errado. Nesta prática aqui, pessoal, nós vamos mostrar aqui sobre o funcionamento da máquina ensiladeira. Todo vaqueiro, como eu sempre tenho falado nesse curso aqui de vaqueiro, não é um profissional só para aplicar injeção no gado. Ele precisa ter entendimento também do manejo alimentar, tanto no pasto como no caso de uma reserva estratégica. Essa aqui trata-se de uma máquina ensiladeira, que serve para você fazer silagem, o processo de ensilagem, a forragem transformar em silagem, também como um corte a fresco. Só que tem alguns detalhes que são importantes quando você vai processar o alimento, principalmente o tamanho de partícula. O tamanho das partículas do alimento ele tem que ser picado, cortado de 1 até 3 centímetros. Então, para isso, precisa que a máquina esteja com facas e contra-faca em perfeito estado. Eu tirei o parafuso aqui, eu vou abrir para vocês entenderem. Esta parte aqui chama-se faca, tá? Aqui são as facas. E aqui, na parte interna, essa parte aqui chama-se contra-faca. Esse conjunto, ou separadamente ou o conjunto, é vendido em qualquer loja agropecuária que trabalha com esse tipo de máquina. Um erro muito grande nos currais é na montagem, na hora que o vaqueiro tira, esta parte aqui que chama contra-faca, ele monta errado. Isso aqui trata-se de uma chapa de ferro. E aí ela tem um lado que é bisotado, chanfrado, buleado, rampado. São os termos que eu quero que vocês entendam o linguajar. E que na montagem ele tem que ficar montado para lá. E aqui, onde vai receber o corte da faca, é o lado reto. Ou seja, na hora que você desmontar, que às vezes a gente desmonta e não está prestando atenção, e na montagem monta com o lado pensando assim, o corte é para lá de cá. É um corte como se fosse isso aqui. Um desenho, só que é voltado lá para a parte interna. E aqui na parte que vai processar o alimento é o lado reto. Aí quando estiver girando com a rotação é que vai ter o corte bastante uniforme. Terminou isso, você vai montar sua máquina e pronto. Por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente vai processar o alimento e vai chegar nesse produto final, que é aqui que vocês estão vendo, ó, que é a silagem, aqui já é o processo da forragem fermentada. Observe a uniformidade, esse caderninho, observe a uniformidade deste tamanho de partícula. Então nós vamos ter partículas maiores, partículas um pouco maiores e bastante tamanho padronizado. Por que isso é importante? Isso é importante porque precisa da ruminação eficiente. Então, quando eu tenho muita partícula muito grande, muito desuniforme, o animal rejeita no coxo. No entanto, quando eu tenho partículas uniformes, o animal tem um excelente consumo e estimula bastante a ruminação. E a ruminação é importante para o animal produzir saliva e manter o pH do rumen saudável. Então, aqui é a forragem fermentada, ou seja, ela saiu da cor verde, fresca, fermentou nesse procedimento que é fechado, ou seja, vai ter uma fermentação sem a presença do oxigênio. Se eu deixasse essa forragem picada aqui no meio do tempo, ela ia apodrecer, porque seria uma fermentação na presença do oxigênio. Isso aqui é um dos modelos de silagem. No caso aqui é silagem em saco. Como vocês estão vendo aqui a pilha de sacos. E aí agora nós vamos fornecer para os animais na linha de coxo. Está pronta, é só abrir e levar para o coxo. Algumas vezes a silagem não é bem feita, não está bem compactada, então aqui na borda, ou em toda ela, ou em 50% a 60% dela está perdida. Forma um bolô, como se fosse um algodão. Isso aí significa que teve uma perda. E você vê que a gente abriu o saco aqui agora, ele desde o início até o final ele está bom. Então aqui eu tenho uma silagem com 100% de aproveitamento. Eu não tenho um bolô, eu tenho um cheiro bastante agradável e uma cor característica de silagem. O processo de fermentação praticamente finaliza entre 20 a 30 dias depois de fechado. E aqui, nesse caso aqui, nós utilizamos também o inoculante, que é constituído de bactérias homofermentativas que vão acelerar esse processo de transformação da forragem fresca em silagem. O que é silagem? Silagem é o alimento processado na máquina ensiladeira e que fermenta e vira silagem. No campo nós temos também algumas máquinas chamadas picadeira,
e que não é indicado para fazer esse procedimento. Porque a picadeira está dizendo, ela só pica, fica muito os fiapos. E não é boa a compactação e não é bom o consumo no coxo. São para pequenos produtores, às vezes não tem condição que é uma máquina essa aqui com um valor relativamente caro. Conforme a propriedade rural, vai ter que ser tocada a diesel ou pode ser tocada direto na energia, depende da potência da energia na propriedade. A gente utiliza motores aí de 5 a 7 cavalos e meio. Então, para isso, você observa que requer uma energia de uma potência um pouco mais forte. Aqui, nesse caso aqui, a nossa é tocada a diesel. Também de fácil manejo. Você transforma, inclusive com essas rodinhas, a gente transforma lá para a área do milho, que tem plantado lá no campo, que daqui a alguns dias a gente vai fazer a silagem. O capiaçu, e é assim que funciona. Tá claro? Precisa ter o entendimento na troca ou a molação das facas. Na hora que for trocar contra a faca, a montagem tem que ser ideal e perfeita, conforme eu descrevi aí. Porque aí, dessa forma você está com uma forragem bastante uniforme no momento do processamento. Tá entendido?